E aí, galerinha? E aí, galera do oitavo ano? Espero que vocês estejam bem, né? Eu espero que todo mundo possa estar aí se dedicando e estudando, que é o principal, né? Para que a gente possa dar justamente continuidade aí aos nossos conteúdos de geografia. É bom lembrar, oitavo ano, que na próxima aula a gente falou justamente sobre essa questão das organizações internacionais, né? Falamos um pouco sobre essa questão do G8 e hoje, né, a gente vai falar sobre outros grupos que são formados, né, e que têm por objetivo, né, em comum como eu falei para vocês na aula passada, né, a proteção da sociedade em si, né, o combate à fome, à miséria, às guerras, nesse sentido. Galera, mas antes só deixa eu relembrar para vocês o que é uma organização internacional. Tá bom? Uma organização internacional são entidades, né, formadas por estados em que são detentoras, né, que são detentoras de personalidade jurídica de direito internacional. Né? Isso significa que pode ser ONGs, grupos, como eu citei o G8, né? Organizações internacionais, né? Pois elas estão ligadas justamente, né, ao Estado em si. Né? São formadoras de cidadão. Né? Aqui mesmo no Brasil tem justamente a Fundação Ailton Senna e a organização Roberto Marinho, que se destaca. Aí como é que ocorre, professor, a formação de uma organização internacional? Né? São estabelecidas alianças culturais, né? Essa questão do comércio, e aí o propósito é a segurança e a defesa. Né? Nesse sentido aí você tem como característica um estatuto, né, aonde essa organização internacional tem que reunir nesse estatuto os seus objetivos, né, sem ultrapassar, né, justamente essa questão do estatuto. O estatuto é algo, né, é um tratado internacional, tá bom? Logo após lá a Segunda Guerra, como vocês sabem, né, foi assinada a criação da ONU. Justamente esse estatuto ele era internacional porque era para tentar evitar novas guerras no mundo, tá bom? Então você tem vários meios, né, de identificar justamente essa questão das organizações internacionais. Eu vou falar sobre algumas aqui de forma rápida, só para que vocês possam de fato ficarem aí por dentro, né? A primeira delas é a OCDE, tá bom? Que é uma organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico, tá bom? É um fórum internacional, né, que articula políticas públicas, né, entre os países mais ricos do mundo, fundado justamente em 1961, né, com o objetivo de substituir a Organização Europeia para a Cooperação, né, econômica, tá bom? Sua ação, além do terreno econômico, desculpa, abrange também a questão das áreas políticas, sociais, de educação, saúde, emprego, moradia e renda. Tá bom, galera? A segunda é a OEA, né? Eu até falei um pouco na aula passada, tá bom? Que é a Organização dos Estados Americanos, né? Criada em 1948, né? Logo após aí a Segunda Guerra Mundial, com sede, né, na capital norte-americana de Washington, né, nos Estados Unidos. Seus membros são as 35 nações independentes do continente americano. Né? O seu objetivo é, de fato, fortalecer a cooperação e garantir a paz e a segurança na América, tá bom? Quando eu falo América, eu falo em todo o intuito aí, em todo o continente americano, sem divisão de América Latina, América do Norte, tá bom? Galera, a outra organização é a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, que tem representação partidária de governos de aproximadamente 182 estados, né? Esses 182 estados são chamados de estados-membros, né, e de organizações de empregadores e de trabalhadores, tá bom? Com sede em Genebra, na Suíça, né, a OIT possui uma rede de escritório, né? E em todos os continentes. Olha só que interessante, né? Em todos os continentes você tem aí, né? Busca justamente congregar seus membros em torno dos seguintes objetivos comuns, né? O pleno emprego, né? A proteção no ambiente de trabalho, uma remuneração digna, né? A formação de profissionais capacitados, o aumento do nível de vida, né? E a possibilidade de negociação e contratos de trabalho, tá bom? Porém, galera,
né, de todas essas instituições, a mais famosa delas é justamente a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, tá bom? Essa organização aí das Nações Unidas é uma organização internacional formada por 192 estados soberanos, assim como eles são conhecidos, e foi justamente fundada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de substituir a famosa Liga das Nações, né, que tinha pelo qual o objetivo de manter a paz e a segurança no mundo, né, e fomentar justamente as relações, né, de forma mais cordial entre as nações, promovendo justamente a ideia de um progresso social e melhores padrões de vidas e direitos humanos, né, para toda a sociedade, tá bom? As Nações Unidas são constituídas por 6 órgãos principais, né, que é a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho Tutelar, o Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado, né? Todos eles estão situados justamente na sede da ONU, em Nova York, né, com exceção do tribunal, que fica em Haia, na Holanda, beleza, galera? Né, ligados à ONU, a organismos especializados que trabalham justamente em áreas tão diversas como saúde, agricultura, aviação, né, construção civil, meteorologia, essa questão do trabalho. Por exemplo, a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde e que deu o que falar aí nesse período da pandemia. A OIT, né, que foi o que eu citei para vocês logo na aula de hoje, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, e aí o Banco Mundial, ou o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional. Tá bom, galerinha? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua falando mais um pouco sobre essa questão das organizações internacionais. Tá bom, galera? Fui!